Olá, estudantes do ensino médio da EJA. Nós vamos trabalhar alguns conceitos de filosofia, conceitos de sociologia e pensar um pouco sobre condições históricas e geopolíticas. Então nós vamos entrar primeiro no conceito de Jean-François Lyotard, pós-modernidade. Até a modernidade, o mundo defendia narrativas firmes que se perpetuavam de geração em geração. Essas narrativas firmes, a filosofia chama de metanarrativa. Ou metas narrativas. O que é isso? São ideias, são conceitos que servem de base para o pensamento humano. Por exemplo, nós acreditamos no conceito do Big Bang, que o mundo passa a existir a partir da explosão, ou seja, um átomo que está superconcentrado, em que há energia concentrada nesse átomo se explode e a massa que estava ali contida começa a se expandir. Essa é uma metanarrativa, é uma narrativa científica que serve como base para outros experimentos científicos. Então, quando nós pensamos cientificamente na existência do universo, é normal nós pensarmos no Big Bang. Uma outra metanarrativa é a narrativa que apresenta a Terra como um astro, e esse astro ele tem uma circunferência. Esse astro ele gira em torno do Sol. Aliás, há nele dois movimentos, a translação e a rotação. Ele gira sobre si mesmo e gira em torno do Sol. Essa é uma ideia que domina a ciência, a física, e serve de orientação para demais estudos. Então é uma metanarrativa, que é uma ideia que, a partir dela, outras ideias são construídas. Mas a condição pós-moderna, que é o livro de Jean-François Lyotard, afirma que na pós-modernidade desenvolveu-se uma certa incredulidade em relação a essas grandes narrativas, essas metanarrativas. As pessoas passaram a questionar, a apresentar outras ideias que não precisassem de assento científico ou da tradição. Isso acontece em qualquer âmbito da sociedade, por exemplo, nas artes. As artes clássicas entendiam que o ideal grego era a imitação da natureza. E o belo é o valor estético em que a obra de arte aproximava-se mais próximo do real. Por exemplo, quando nós vemos aquelas esculturas gregas ou romanas do corpo humano, você vê que há uma proximidade entre a produção, por exemplo, a estátua de um corpo humano. Então, o escultor ou o pintor, ele entendia, por exemplo, de anatomia para poder imitar o corpo humano. E o que faz esse período que Lyotard chama de pós-modernidade? Questiona esse ideal estético e apresenta um novo. Então a arte, ela depois desse período pós-moderno, ela não mais se faz uma imitadora da realidade. Ela brinca com a realidade. Quando, por exemplo, nós observamos as obras de Pablo Picasso, nós não vemos uma imitação do real.
ele desfigura a realidade com as suas obras. Então a metanarrativa artística sobre o belo como uma imitação da natureza, como ideal estético, é destruída por essa nova narrativa. Na teologia, a mesma coisa. As grandes ideias teológicas desenvolvidas por teólogos e filósofos da patrística, um período antes da era medieval ou da era medieval, começam a ser questionados. E é por isso que hoje nós testemunhamos uma série de ambientes religiosos, cada um apresentando a sua ideia de Deus, a sua relação com o divino. Então as narrativas antigas passam a ser questionadas, dando liberdade para narrativas que não tenham nenhuma preocupação com a tradição. Isso é a pós-modernidade. E nós vamos falar também sobre, aproveitando a ideia de pós-modernidade, nós vamos falar da ascensão do homem em massa, que é um conceito desenvolvido pelo filósofo espanhol José Ortega y Gasset. O que Gasset afirma? Gasset afirma que na Europa, a partir de 1930, um tipo humano começa a ganhar força. Esse tipo humano ele chama de homem-massa. O que é o homem-massa? O homem que faz parte do grande coletivo de pessoas que não se diferencia porque não se desenvolve, é um sujeito mediano, é um sujeito medíocre. Mas ele fala que esse homem-massa, ele começa a ganhar força na sociedade, ele começa a se empoderar, e a partir desse empoderamento, ele começa a transitar em todos os espaços sociais, inclusive os espaços acadêmicos. E esse homem-massa, ele desenvolve a rebelião das massas. O que é essa rebelião da massa? Quando o coletivo de homens, massas, de medíocres, quando eles chegam a todos os espaços culturais, sociais, políticos, ele começa a diminuir o padrão, diminuir a qualidade exigida nesses espaços. Então, por exemplo, a política começa a se tornar um populismo, a arte em qualquer coisa, a filosofia é uma reprodução de ideias sem profundidade. Então o homem-massa é um sujeito sem profundidade cultural, sem profundidade artística e filosófica, e quando ele alcança os espaços que exigiam essa profundidade, ele começa a diminuir o grau de exigência, tornando tudo vulgar, ele vulgariza tudo. Segundo José Ortega y Gasset, é por isso que decai-se a qualidade da filosofia, decai-se a qualidade da arte, com isso da música, os espaços culturais, porque o homem-massa tomou conta de tudo e, sendo um sujeito medíocre, ele vulgariza as produções desenvolvidas desses espaços. Falamos do homem-massa, falamos da pós-modernidade e agora nós vamos vamos entrar um pouco em sociologia a partir da ideia do filósofo polaco Zygmunt Bauman. E são dois conceitos que se relacionam. O conceito de modernidade líquida e o conceito de sociedade do consumo. O que é a modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman? Bauman fala que a atualidade, na odiernidade, a
sociedade, ela não mais se apega às tradições. Ela não mais se apega àquilo que é fixo, que perdura. Essa sociedade líquida, eu vou ser redundante, ela rejeita a solidez. Por isso a ideia de sociedade líquida. O que é o líquido? O líquido é o que não é sólido, que flui, que passa, que não permanece. Então a sociedade, a modernidade líquida, ocorre nessa sociedade que vive em busca do novo, que vive em busca de novidades. Se antes as ideias permaneciam, se antes as tradições dominavam as instituições, vou pegar, por exemplo, nos espaços religiosos que existiam os hinos dos hinários, e eram hinos tradicionais, que perduravam várias gerações. Então, por exemplo, nas igrejas existiam os órgãos, os corais. Na sociedade, na modernidade líquida, busca-se a novidade. Então, as tradições, por exemplo, eu usei o exemplo da igreja, ela perdeu espaço. Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo. E os acontecimentos, eles não são duráveis, porque a sociedade vive nessa intensa fluidez. A modernidade líquida desenvolve relações líquidas. As pessoas que vivem na homogeneidade, por perceberem que as coisas acontecem lá fora, ela começa a menosprezar, por exemplo, a sua relação durável, porque ela também deseja novidades. Então a modernidade líquida é um ambiente, uma sociedade, é um momento histórico em que as pessoas vivem desejando algo novo. Então, se a modernidade é líquida, a sociedade torna-se uma sociedade consumidora. Ele usa a sociedade de consumo, esse conceito de Bauman. O que tem a ver com uma modernidade líquida? Ora, se na modernidade, se na atualidade as pessoas vivem a desejar o novo, se rejeita as tradições, também torna-se uma sociedade que deseja consumir para possuir novidades. Eu vou comparar com o passado, não tão distante assim. Por exemplo, anos 80 e anos 90. Para quem tem idade que o fez transitar nessa época, vai lembrar que quando você ia na casa da sua avó, os móveis eram antigos e acompanhavam o envelhecimento dos donos da casa. E os móveis antigos eram valorizados. Inclusive, era comum essa expressão: olha, isso aqui dura, isso aqui é bom. É bom porque dura. Então, você ia na casa da sua avó, a geladeira era antiga, o fogão era antigo. Só se trocava quando se quebrava, porque existia o apego àquilo que pertencia à casa. Na sociedade do consumo, que é consequência dessa modernidade líquida, tudo que dura inquieta. E as pessoas, por isso, querem se desfazer daquilo que não acaba. Porque na modernidade líquida, que desenvolve a sociedade do consumo, tudo que é durável não é valorizado, porque as pessoas desejam sempre o novo, querem sempre a novidade. É por isso que o consumo exacerbado, exagerado, torna-se a tônica dessa sociedade. É por isso que as relações também, na modernidade líquida, também tendem a serem desfeitas, porque a tônica é o novo. Voltando para a modernidade líquida, Bauman era um polonês, porém ele morou em Londres. Ele fala que
até mesmo nas empresas londrinas, o ideal era de não fixação de funcionários, porque as empresas também desejavam funcionários que estavam conectados com a realidade. Então, as empresas não queriam também o apego, que os funcionários vivenciassem esse apego. A lógica dessa modernidade líquida é a da, por exemplo, no trabalho, é da rotatividade. Então nós pensamos um pouco sobre a modernidade líquida e sobre a sociedade do consumo. Vou pegar um pouquinho da modernidade líquida, que tem relação com relações líquidas e com amor líquido. Existe uma obra, um romance filosófico, uma distopia de Aldous Huxley, que apresenta uma sociedade que não se apega a nenhum relacionamento amoroso. Essa obra de Huxley é o Admirável Mundo Novo. Então, se uma pessoa estiver apegada com alguém, ela começa a ser mal vista. Esse livro é uma distopia, ou seja, apresenta um mundo em que o ideal não existe. Um mundo que se distancia do ideal. Mas Bauman, através de suas obras, ele está reafirmando que a distopia do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ela já existe. Então nós já estamos na sociedade que rejeita o durável, inclusive as relações. É por isso que muito comum, eu creio que hoje é quase que mais comum nós encontrarmos pessoas que já se divorciaram do que pessoas que têm casamento com mais de 10 anos. Porque nós estamos na modernidade líquida e a modernidade líquida desenvolve o amor líquido e relações líquidas. Agora nós vamos mudar fundamentalmente de assunto. Nós vamos trabalhar um pouco geopolítica, será bem sucinto, falando sobre as potências do século XX e do século XXI. Até a Primeira Guerra Mundial, a grande potência do mundo era a Inglaterra. E a Inglaterra era acompanhada já pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pela França. Essas eram as grandes potências do mundo, mas até o começo da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se destacava. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, em meio à Segunda Guerra Mundial, duas potências se destacam. Então, de 1940 até 1945, essas potências se fortalecem e passam a se destacar no quadro geopolítico. Que potências são essas? A União Soviética e o já forte Estados Unidos. Com o crescimento dessas grandes potências, após a Segunda Guerra Mundial, começa a se desenvolver tensões no mundo. Porque como a União Soviética e os Estados Unidos foram os grandes protagonistas dos aliados, fizeram um acordo, um tratado de Yalta, de Potsdam, ao qual o mundo foi dividido em zonas de influência. Uma região oriental, que era influenciada pela União Soviética,
e a outra região ocidental, que era influenciada pelos Estados Unidos. Então, a partir desse momento histórico, o mundo foi dividido, e essa divisão foi tão forte que ela foi chamada de cortina de ferro. Aí com essas tensões entre União Soviética e Estados Unidos, esses dois países começaram a desenvolver-se no campo militar bélico e também na corrida ao espaço. Então, houve a corrida armamentista, porque como os países viviam em tensão, para se proteger ou para inclusive fazer o outro recuar, eles apresentavam grandes produções bélicas, grandes armas, para amedrontar o rival. E para se colocar como potência, começavam também a investir em tecnologia, principalmente nas tecnologias que lançavam foguetes ao espaço. Então, se na época, no século XX, as grandes potências eram a União Soviética, os Estados Unidos, no século XXI começa a haver uma grande mudança. No século XXI, a China era o país mais populoso do mundo. Recentemente foi ultrapassado, sua população foi ultrapassada pela Índia. Um país que tem uma grande população tem um grande mercado potencial, ou seja, em potencial tem muitos consumidores. E se é um grande mercado potencial, pode se transformar em uma grande potência econômica, porque os produtos que esse país vem a fabricar terá compradores. E foi isso que aconteceu. A China, que até então não tinha nenhuma importância no cenário mundial, vou corrigir, não tinha grande importância como as potências que eu citei, no século XXI mudou o quadro e se tornou a segunda maior potência econômica, militar e política. Então, se a Guerra Fria no passado tinha como protagonista, no século passado, a União Soviética e os Estados Unidos, porque essas eram as grandes potências políticas e bélicas, hoje os protagonistas, eu vou continuar usando o termo dessa Guerra Fria, são os Estados Unidos e a China. Qual é a inquietação dos Estados Unidos? Que a China comece a influenciar as regiões que historicamente estavam debaixo do domínio de influência americana. Com esse crescimento vertiginoso, a China começa a atrair a atenção de muitos países que começam a aceitar sua influência política e econômica. Se nós lembrarmos a China alguns anos atrás, eu vou destacar mais uma vez os anos 90, ela era tão frágil economicamente e industrialmente que os seus produtos eram considerados produtos de baixa qualidade. Havia aqui no Brasil uma brincadeira sobre os produtos vendidos na China, que nós falávamos que era o Xing Ling. Isso significava que era um produto chinês e de baixa qualidade, de baixíssima qualidade. Hoje, a China domina a tecnologia espacial, a tecnologia militar, a inteligência artificial, a indústria automotiva
entre outras. Então, aquela nação que tinha um potencial de ser gigante, mas que não sabia como se desenvolver, como se apropriar de sua gigante população, aprendeu, desenvolveu o que eles chamam de capitalismo, socialismo de mercado, e com o crescimento de empresas que passaram a pagar uma significativa taxa de impostos para o governo chinês, essa China começou a desenvolver também a sua sociedade e tirando muitas pessoas daquele limite baixo de pobreza. Então a China hoje é um país em que a pobreza diminuiu muito e não vivencia pobrezas como ainda existe em muitos países que são considerados emergentes. A nova realidade hoje da geopolítica é a China, e por conta dessa força há uma tensão muito grande, uma tensão política e econômica entre Estados Unidos e China. Sejam felizes, espero ter contribuído com vocês com essa pequena análise de conceitos sociológicos, filosóficos e geopolíticos. Saúde a todos!